E aí, meu Olá, meu querido? amigo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Muito bem, e agradecido por você conseguir um tempinho aí para conversar com você. Muitas saudades. Também, meu querido. Estamos aqui, estamos na correria. Hoje nós temos na nossa instituição, no canal do Centro Espírita Unidos na Fé, uma live virtual, né? Uma doutrinária virtual, que a nossa instituição tem doutrinárias às quartas e sábados. Então a gente substituiu para fazê-las virtualmente. Aí nas quartas-feiras sou eu que dirijo, nos sábados é a minha esposa. Mas vai acontecer daqui a pouquinho, lá é às 19h30. Queridos amigos que a arte espírita me possibilitou conhecer pessoalmente, também graças ao nosso amigo em comum, Edmundo César, que hoje está em Portugal, É verdade. né? Ah, Então, gostaria que você se apresentasse aí para os nossos amigos gaúchos, e já tem amigos nossos aqui de São Paulo também na audiência. Eu gostaria de que você se apresentasse aí para os meus amigos, com quem que eu estou conversando. Luiz Antônio, eu estou como presidente da instituição Centro Espírita Unidos na Fé, aqui de Campo do Brito, Sergipe. A gente realiza um evento, agora está sendo bienal, né, por conta de que era anual quando a gente começou, mas eu sofri um acidente no percurso e aí num ano que não deu para realizar por conta do acidente que eu sofri, aí a gente também fez uma leitura de que era conveniente, porque como é um evento muito grande, quando a gente fazia o evento no ano da eleição, era muito complicado para a gráfica, para imprimir material gráfico, para divulgação do próprio evento. As empresas que também nos patrocinam estavam envolvidas também no patrocínio da eleição, e era uma coisa assim, um pouco poluída em relação à própria divulgação. Aí a gente tomou essa decisão de agora fazer a cada 2 anos, e estamos aí para realizá-lo, né, com a permissão de Deus, no próximo ano. O ano passado você esteve aqui com a Heribo, né? Foi uma satisfação imensa, foi um sucesso maravilhoso. Você pôde ver um pouquinho, né, do que é realizado. Nós somos de uma cidade pequena, né, pouco menos de 20 mil habitantes, e assim, esse evento ele nasce por conta de que um vereador decidiu, por iniciativa dele, formular uma lei transformando uma data no Dia do Espírita na comunidade. Então, nos chamou para nos interrogar quando nós preferimos que fosse essa data, já estabelecida na lei. E assim, nós fomos convidados, até usamos a tribuna da Câmara, né, de Vereadores, e aí expomos um pouco sobre a doutrina, sobre o nosso trabalho, e a lei foi aprovada por unanimidade, depois sancionada pelo prefeito, e hoje está no calendário do município, né, como Dia do Espírita, e por isso que a gente realiza, já vamos para a 8ª edição, o Campo do Brito Espírita. Quando houve a aprovação da lei, a gente ficou lisonjeado, foi uma coisa maravilhosa. E aí, conversando com o Chico, ele aí diz, o Chico Leite, ele aí diz assim, olha, por que a gente não faz uma festa para comemorar isso? Então, a lei ela foi aprovada no dia 30 de abril, né? E aí depois sancionada, e a gente já realizou o primeiro Campo do Brito Espírita em novembro, que ficou sendo o último domingo de novembro, o Dia do Espírita, aqui na nossa comunidade, por conta que é o aniversário da nossa instituição. E aí a gente vai fazer esse primeiro evento, já trazendo Richard Simonetti, trazendo a Companhia de Teatro Iluminado, lá de Vitória da Conquista, trazendo o Merlânio Maia no cordel, um poeta aqui, o Evaldo Lima, aqui de Sergipe. E aí a gente já fez esse primeiro evento recheado, né, de arte, e foi assim uma surpresa para nós, foi um sucesso realmente. O movimento espírita apoiou, o movimento espírita do Estado, a gente se surpreendeu com a quantidade.
E aí nos motivou, né, a continuar. O Chico Leite, ele é um parceiro maravilhoso, é um cara que está conosco, é uma pessoa da arte, bem envolvida. Depois o Edmundo, o próprio Edmundo, depois quando veio, se tornou uma pessoa maravilhosa, um amigo querido. Essa última edição foi uma coisa formidável, ele veio de um carro popular, andou 3.000 quilômetros para trazer uma carrocinha para apresentar uma peça que ele, junto com algumas pessoas, desenvolveu e escreveu essa peça. Foi uma coisa mágica. Ele fez uma leitura do sentimento daquilo que a gente pretendia realmente mostrar no evento e foi uma coisa fantástica. O evento foi ganhando proporções, né? A cada edição é uma história, é um aprendizado. A gente conhece pessoas que se tornam depois nossos amigos. Na semana que antecede o evento, a gente realiza uma, uma semana inteira de arte na cidade, aí a gente apresenta essa arte nos colégios públicos, em praça pública. Então a gente faz assim um movimento formidável e que é chamado Arte na Cidade, né? A semana que antecede. E, e é isso. Você pôde sentir, né? Nós tivemos uma experiência bem interessante quando a Companhia Amigos da Luz, eles vieram por 2 edições. E em uma delas, eles se surpreenderam, assim, depois de apresentar a peça deles, nós fomos lá no camarim abraçá-los, agradecer, e ele disse, o que é que está acontecendo? As energias aqui a gente está conseguindo pegar com as mãos. Né? Eu não sei se você fez essa leitura dessa vibração, porque a gente se envolve, tem uma preocupação muito do que acontece, o trabalho espiritual na comunidade, né? A gente está assim, nunca veio um teatro à nossa cidade, um teatro, e aí a gente traz isso, romper essas barreiras, né? Levar esse teatro, como a gente fez com o Giclaus aqui, que se apresentou em tudo que foi lugar, em praça pública, e a gente vai, procura o prefeito da cidade, a gente está aí já para o próximo ano fazer aqui um barracão cultural, né? Com muita gente aí do Brasil inteiro, e, e é isso aí, né? Que um pouco de tudo que acontece E na, aqui. e na verdade, esse iluminado vereador, né, ele não só proporcionou um dos maiores movimentos de arte e envolvimento espírita, mas também ele levou a cultura, né, para a cidade, né, a cultura no geral, a cultura da arte, a cultura da música, e vocês também puderam compartilhar isso com a cidade. No final das contas, né, não virou um evento dos espíritas, né, virou um evento da cidade, um evento do estado e, pelos convidados, também um evento nacional, né? A nossa intenção, de fato, era essa, né? Mostrar que não era para que ninguém se tornasse espírita, o objetivo não era esse, mas o objetivo era fazer com que as pessoas conhecessem esse pensamento espírita, se envolvessem com essa ideia. O que é que diz o espiritismo? Olha, não tem problema. Nós levamos pessoalmente um convite, todas as edições, para o pároco da cidade. Ele nunca ainda teve coragem de ir, né? Mas ele virá com certeza. Tem nos convidado, às vezes, para participar de eventos. Já fui usar da oratória dentro de um evento realizado pela igreja, e é justamente por conta disso, quebrando essas barreiras, mostrando que todos nós precisamos ouvir o que é que um está dizendo e acolher aquilo que mais serve para nós, aquilo que mais a gente se afina. Nós tivemos em uma das edições um pastor evangélico que chegou lá e aí viu aquele espaço montado, um som profissional, com iluminação, com tudo, e ele disse uma coisa que ficou marcado, porque ele disse assim: essa é a festa que Jesus merece. Então é do tamanho, né, essa festa, porque às vezes a gente vê muito, infelizmente, no movimento espírita, não, a gente precisa fazer a coisa simplória,
E assim, a gente precisa fazer sempre o melhor, não é com orgulho, mas é para que as pessoas estejam confortáveis, para que as pessoas se sintam bem. Você pode perceber lá na apresentação da Heribo, que as caravanas que vieram de outras cidades ficaram até o final para assistir, para depois aplaudir. E aquilo ali foi formidável, aquilo foi uma coisa fantástica, né? Então é isso que nos motiva, né, a continuar. Aí, como todos os anos a gente sempre passa por uma dificuldade para o aprendizado, a gente agora já está envolvido aí com esse momento, né, com essa pandemia, né, com tudo isso que está acontecendo no momento, como é que a gente vai conseguir realizar? Mas aí é toda edição, esse vencer de obstáculos, né? Que tudo isso é para a gente se unir, que tudo isso é para o bem. Então, Ou seja, a oportunidade surgiu, Luiz, e vocês foram as ganhas, como a gente chama, né? Ou seja, a oportunidade apareceu e vocês foram com. Vocês pegaram como se fosse um prato de comida, né? Vocês já estavam mais ou menos preparados, já tinham uma ideia de como fazer, vocês tiveram. Eu sei que você já falou o prazo, né, entre a aprovação, né, da data e o primeiro Campo do Brito, mas como é que vocês fizeram tão rápido e com tanta relevância assim a primeira edição? Ou seja, vocês aproveitaram a primeira chance para marcar realmente o que seria o evento, né? o evento, ele acaba sendo um evento financeiramente caro, né? Você viu que estrutura é, não é um evento barato. E assim, o espírita, ele pensa da seguinte forma, tudo deve ser gratuito. Mas, na verdade, no mundo material não existe nada gratuito, né? Tem alguém pagando. E aí, muitas vezes, o evento ele é pago pelo não espírita, na maioria das vezes. Embora que hoje é bem diferente. Hoje a gente liga, faz um grupo, né, para que se deposite certa quantidade todos os meses. Aí, quase um ano antes do evento, né, olha, aí a gente vai lá, faz um orçamento de tal coisa, reúne um grupo de pessoas para se comprometerem em depositar X por mês em tantas parcelas para que seja pago tal coisa. Hoje há um envolvimento lindo do próprio movimento. Mas isso quer dizer que tudo é pago. Né? Tem alguém pagando. No primeiro, aí o que é que a gente faz? A gente vai lá na Câmara de Vereadores para que a Câmara de Vereadores pudesse nos auxiliar nisso. Os vereadores fizeram doações pessoais para que a gente pudesse contratar. E aí, som, o espaço foi de um colégio, de uma espírita, né, de uma pessoa que é espírita, e aí ela nos cedeu o espaço, mas a gente teve que arrumar, teve que contratar as cadeiras, né, e assim, tudo muito rápido, e nessa primeira edição, quem mais nos auxiliou foi justamente a Câmara de Vereadores, que hospedou, pagou a hospedagem dos participantes, né? E Ah, nos auxiliou na realização de mais algumas coisas. Então, esse foi o primeiro. Eu era muito travado. O Chico me levava, né, para a gente pedir aos nossos amigos, porque a gente, veja, uma empresa patrocinar um evento espírita que não tem nada a ver para colocar a marca dela, não é uma coisa, não é um negócio, tá entendendo? Precisa ser um ato, um gesto de solidariedade com o projeto. Então, eu era muito travado, muito tímido para chegar e pedir mesmo a esses amigos. E em cada edição a gente foi arrancando um pouco mais essa casca, né? O evento foi ganhando também uma confiança, as pessoas viram a importância, o quanto é tão valioso, e assim tem sido a cada ano uma coisa muito importante. A visão da arte mudou completamente, né? Todo mundo agora pôde perceber o quanto é importante a arte. E isso é que foi formidável, né? Mostrar esse valor
Depois você vê as crianças no colégio perguntar por tal pessoa que veio, né? Como é que está, se tem notícia. E isso é muito bacana, né? Uma coisa que toca e é uma das belezas dessa doutrina. Isso que eu chamo de aproveitar a oportunidade, né? Porque muitos de nós às vezes ficamos nos queixando, né, que nós não temos oportunidades, não temos chances, né, e muitas vezes nós não reconhecemos, né, que as chances elas vão se abrindo de acordo com a nossa persistência, com o nosso trabalho, com o nosso estudo, né, e as coisas se abrem, e aí quando as coisas se abrem, né, aproveitar mesmo, né, e é um evento realmente impressionante. Eu acredito que eu teria que fazer um vídeo inteiro falando da impressão que nós tivemos enquanto estivemos lá. É algo impressionante no seu todo, né? E eu lembro do Edmundo me ligando, nós estávamos numa turnê em São Paulo, ele me ligou, eu estava recém chegando no hotel, ele falou, assim, brevemente, eu estava cansado, disse para ele, não, dá passa o meu WhatsApp, vamos conversar, queremos muito ir. Mas agora, Luiz, fala para nós um pouquinho das tuas origens aí. O Luiz sempre foi espírita. Aqui no Rio Grande do Sul, né, a grande maioria são católicos, né, assim como no país, né, todo. E como é que foi o Luiz espírita? Você sempre foi espírita ou deu tempo de você espiar o jardim do vizinho ali e dizer, isso aqui é mais interessante? Não, eu nasci no meio católico, né? A família católica. Tinha uma aptidão religiosa desde muito cedo, então me envolvi no grupo de jovem da igreja, realizamos algumas atividades, né? Era um grupo atuante, um grupo bem unido. E assim, numa certa idade, eu saio do interior de Campo do Brito e vou morar em Aracaju, né, para estudar e trabalhar. E aí eu conheci a doutrina em Aracaju e nem, não sabia depois, né, e casei e quando eu retorno, né, que eu passei no concurso para oficial de justiça na cidade, quando eu retorno para Campo do Brito, eu descubro agora que já tinha passado alguns anos lá, já tinha passado pelos cursos, já era participante de reunião mediúnica, dava palestras, aplicava passes, já era assim bem envolvido. Quando eu retorno à cidade, descubro que existia 2 centros espíritas na cidade, que eu não tinha conhecimento. Agora era tudo muito simples, um casal de idosos que cuidava, e a frequência assim, muito pequena, né, das pessoas. E aí, eu retornando, aí nos envolvemos, aí já reformamos a instituição, já mudamos a cara. Não, a gente precisa apresentar de outra forma, porque era um certo medo, né? Fundamos os grupos de estudos e aí passamos a convidar as pessoas. Já começamos a mudar um pouco essa cara do espiritismo na cidade. E depois do evento, depois que realiza o evento, a gente conseguiu, graças a isso, a construção daquela instituição que você conheceu. Que a gente já teve aqui, olha, Alberto Almeida, a gente já teve aí muita gente da AME, né? Já tivemos Nazarenos Feitosa, esses renomados já tiveram aqui e assim, eles disseram, olha, eu não conheço instituição no Brasil, um centro espírita como esse. Como nós não temos esse conhecimento, né, estamos dizendo isso por conta do que eles nos disseram. A gente ficou muito lisonjeado, né, por conta de que esse projeto, né, animava a minha cabeça, assim, era uma coisa, essa construção desse centro, e a gente estava em busca de um terreno grande. A gente tinha uma instituição muito pequenininha, só aquela coisa, entrava, já era o salão, fizemos
depois uma reforma quando voltamos para a cidade. E aí colocamos um andarzinho no fundo para fazer evangelização e tal, e uma coisa assim muito acanhada, mas tinha na mente, conspirava um ambiente grande, com jardim, me via, né? E aí aconteceu, aquele local, aquele terreno lá, que é mais de 3 mil metros quadrados, né, que você conheceu, era de uma associação que estava abandonada e assim os vândalos invadiram, estava tudo destruído. E por um acaso, o município tinha um terreno vizinho que ia construir umas casas populares e entrou com uma ação para legalizar a documentação e caiu nas minhas mãos uma intimação para o presidente daquela instituição, que até então eu não sabia o que era aquilo, não tinha ideia, né? E aí, quando eu vi, eu disse, nossa, isso é uma associação e está abandonada. Então, nasceu aí, poxa, aí era aquela vontade, aquela coisa, a gente vai conseguir. Acabamos fazendo uma permuta, né? A associação ficou com a nossa instituição, que já existia, que estava tudo funcionando, tudo adequado, e ela nos deu apenas o terreno, que estava tudo destruído. E a gente começa uma campanha. Quando eu perguntava às pessoas, aos familiares, mesmo a minha esposa, dizia, você é louco esse projeto aí, porque eu tinha feito uma planta. Eu chamei um amigo que trabalhava nessa área, e íamos para o terreno, e orávamos, e pedíamos inspirações, e aí, vamos fazer assim, assim e tal. Então, a gente idealizou aquela planta que você viu ali, né? E aí foi impressionante como eu não via dificuldades. Os espíritos me animaram de tal forma que eu não via dificuldade. Então, nós encontramos uma pessoa maravilhosa que tinha uma construtora, que tem uma construtora, né? E na época nos deu uma força assim gigante. Foi uma coisa de Deus, realmente. E aí a gente pegou o material descritivo de tudo que ia ser gasto na instituição e saíamos pedindo os materiais. Não, a gente não quer dinheiro, porque dinheiro gera desconfiança. Escolha aí nessa relação um material, autorize no material de construção, você compre, traga aqui, faça alguma coisa. Então, todo mundo que a gente convidava para fazer, para se envolver no projeto, ninguém negava. Cada um escolhia, ali já tinha o valor, a gente teve uma preocupação de fazer isso, e foi uma coisa impressionante. A gente depois passou assim a ir nas olarias que produzem os blocos. Aí foi 40 mil blocos que a gente conseguiu em um dia. Chegava lá, as pessoas nos davam um caminhão fechado, e era uma coisa... Aí a coisa foi funcionando, e daqui a pouco, em 14 meses, a gente construiu aquela instituição, né? Com um salão doutrinário para 450 pessoas, com consultório odontológico, com consultório médico, que é o nosso trabalho social, com a cantina, um refeitório, livraria, bazar, banheiros em tudo que é lugar, assim, aí bem arquitetada, o cadeirante pode andar em toda a instituição, entrar e ter acesso em todas as atividades, rodeada de um jardim lindo que a gente cuida com amor, que a gente sabe, né? Aí nessa pandemia agora chegou um casal de corujas lá, e assim, poxa, aí eu vou lá orar e ver aqueles animais. Que coisa linda. E interagir com essas plantas, né? Então, é isso. Eu coloquei ali o Instagram para o pessoal que não conhece ainda, para o pessoal também ficar a par, né, das palestras, das lives, né? Para mim, Luiz, ficou aquele gostinho de quero mais, né? Porque a nossa passagem foi rápida e eu tive aqueles minutos para conhecer o trabalho de vocês naquela casa espírita, e eu me associo aos colegas do país que falaram isso para vocês. Realmente, o trabalho que vocês fazem lá, a estrutura física da casa, e ela está ali numa área humilde e simples, né? Ou seja, ela está exatamente onde ela tem que
ela tem que estar, né? Onde ela precisa estar. Então, e que muitas vezes, isso é uma coisa boa a gente falar, né? É claro que o principal objetivo é nós acolhermos as pessoas, né? Mas nós podemos nos esforçar um pouco mais, né, nas estruturas das nossas casas, né? Exatamente como vocês fizeram. Olha, é um saco de cimento aqui, uma tinta aqui, porque aí nós encarnados ainda somos muito visuais, né? Então, nós pegamos as pessoas por todos os lados, né? Fisicamente, quando ela entra num ambiente gostoso, num ambiente limpo, num ambiente com natureza, com jardins, nós pegamos ela, né, visualmente, pelos sentidos, né, do nosso corpo, e também espiritualmente. E a tua família também é toda espírita, Luísa? Assim, a tua esposa é tua grande parceira. E os filhos seguem junto nessa lida? Seguem, sim. Um casou, né, já não está morando mais aqui na cidade, mas ele é mestre em música e é professor de música no conservatório. E casou com uma garota também da área, né, que também é professora no conservatório de música aqui do estado. E eles estão, né, assim, a gente ia implantar um projeto que era justamente de ensinar música e canto às crianças da periferia. E aí veio essa pandemia, a gente adiou um pouquinho, mas a gente vai colocar em prática isso, né? E aí a gente já estava planejando, olha, a gente vai pedir um instrumento a cada amigo, né? Com quantos alunos vocês pretendem começar? E a gente vai dizer, olha, o aluno ele continua e vai trazer o boletim, né, se está bem na escola, para que também a gente possa motivá-lo a isso, a ser um aluno com um bom resultado na escola. Então a gente vai colocar isso em prática logo mais, assim que tudo isso amenizar, né? A nossa o nosso ideal é justamente fazer com que a gente funde ou um grupo de teatro ou um grupo musical, mas desenvolver isso, né? Até mesmo porque o Edmundo ele nos disse assim, como é que vocês podem patrocinar um evento como esse e vocês não terem aí na casa de vocês algo voltado, né, para essa arte? Então, nós estamos aí para logo mais produzir isso. Ele até, né, de, olha, nós vamos aí fazer um curso, né? Já fizemos assim um coralzinho, já teve vezes que a criançada da evangelização infantil até se apresentou numa doutrinária do Dia das Mães, né? Fizemos uma doutrinária especial, uma festinha para as mães, e eles se apresentaram, né? Mas tudo isso tem, assim, alertado para esse papel da doutrina espírita, porque embora as pessoas tenham tanto medo, né, as pessoas entram na casa espírita imaginando que lá exista uma jaula cheia de espíritos, né, e esses espíritos ferozes que vão logo mais sair da jaula para agredir as pessoas. Então, o nosso propósito é mostrar a doçura e a beleza do que seja esse pensamento. Nós estamos ajudando uma jovem mãe que o filho se suicidou. E assim tivemos na casa dela. E aí, para mostrar essa grandeza dessa continuidade da vida, como é tão difícil. Essa semana ainda ela me mandou uma mensagem, né, desesperada, dizendo que não tem condição de tocar a vida, porque a metade dela se foi. Então veja quantos argumentos e o quanto é importante o pensamento espírita, né? O quanto a gente precisa refletir. Olha, veja que coisa tão fantástica. Essa dor gigante, né? Imagine para a mãe um filho cometer um suicídio. Que experiência danosa, tão grave, né? E ela nos dizia assim, eu não via nada que pudesse justificar uma atitude dessa. E olha, essa atitude dele demonstra apenas que ele é uma pessoa
infeliz, ele estava infeliz, né? E decidiu, porque não compreendia que a vida continuava, imaginou que saindo da vida também sairia da tristeza. Mas você pode aí agora ajudá-lo a se resgatar. Mas ela não consegue ainda conceber, né? E nos pede, às vezes, socorro, e nós precisamos encontrar e estreitar esses caminhos para poder chegar no lar. E aí, agora, com respeito à crença, olha, você tem que estar na crença que você professa, que você deseja, mas apenas compreenda. Compreenda que somos espíritos imortais, porque quando Jesus diz que um dia, né, todos nós teremos esse mesmo pensamento, as pessoas imaginam que teremos uma só religião. Né? Uhum. Na verdade, não é preciso que nenhuma religião seja extinta. É apenas necessário que as pessoas se adequem a esse pensamento. Né? Olha, eu sou um espírito imortal, o que eu fizer, eu teria que reparar. Com a fé, a religião que esteja. Nós tivemos, às vezes, algumas jovens mães frequentando a instituição. Poxa, eu me encantei com a doutrina espírita, mas o meu marido não permite. Ele está assim. Eu disse, olha, não se preocupe não, leve tudo que você já compreenda, leia, estude e dê atenção ao seu casamento, porque o seu casamento é muito importante para a sua reencarnação. Então, leve isso, não deixe o atrito. Ele está impedindo, está colocando obstáculo, porque não compreende ainda. Mas ele vai compreender. Né? É aquilo que as críticas, né, do Espiritismo, e Chico entristecido, aí o Emmanuel chegava: por que, Chico, você está tão triste? Ah, Emmanuel, você não vê o que estão dizendo do Espiritismo? Ele disse, se preocupe não, depois que eles morrerem, eles vão ficar a favor do Espiritismo. Então, é isso, né? Sabe, Luiz, que você falou essa questão aí da esposa falando do marido, né? Aí me lembra Jesus falando com Joana de Cusa, né? Que a Joana queria largar o marido, que não aceitava, que para seguir o Jesus, né? De tão fascinada que ela ficou. E aí que o mestre diz para ela, não, tu vai me servir na tua casa, né? Cuidando da tua família, né? Dando testemunho. Então, achei muito parecido esse relato que você fez, né? O Marcel aqui falou, né? Então, o Campo... Marcelo é o prefeito aqui da nossa cidade. Olha. Oh, muito obrigado pela audiência e pelas palavras aqui. Já entrou para o calendário de eventos da nossa cidade. Marcel e amigos que estão assistindo, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não existe nada parecido. Não existe nada parecido com o Campo do Brito Espírita. É um evento de modelo a toda a terra. Aqui no Rio Grande do Sul a gente se orgulha de cantar o nosso hino, né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E eu digo para vocês, sirvam as façanhas desse município querido aí que eu conheci, de modelo a toda a terra, a todo mundo. E tem mais, e é um evento gratuito, né? Ou seja, as pessoas vão lá e assistem gratuitamente. Então, isso torna o evento do Campo do Brito ainda mais importante, ainda mais relevante, porque as pessoas não ficam limitadas pelo dinheiro, as pessoas vão lá e assistem, não é? Aí vale aqui os nossos agradecimentos pelo apoio, né, do Marcel na nossa última edição. Né? Ele alcançou aí na gestão dele 2 edições, 2 vezes, e sempre tão solícito, e vai lá, faz questão de ir lá e participar e levar o grupo, né, dele. E isso é muito importante, isso é muito valioso. Sei que ele é uma pessoa católica, uma pessoa atuante, uma pessoa do bem, uma pessoa que tem um grande coração. E o pensamento espírita é justamente esse, é fazer com que os homens de bem, as pessoas que têm um bom coração, possam se unir, independente do credo, independente da religião, mas estarmos unidos para o bem. E ele tem sido uma pessoa que merece todo o nosso aplauso,
né, porque tem nos apoiado bastante. O Chico aqui já colocou as datas do ano que vem, né? 27 e 28 de novembro. A Dai Souza falando, né? Tive a oportunidade de me tornar espírita, de entrar nesse universo de entendimento da continuidade da vida por intermédio dessa casa espírita. Trabalho sério, compromissado e verdadeiramente espírita. Na verdade, as pessoas, né, na sua grande maioria, elas reconhecem o nosso trabalho, né, e o bom do espiritismo é isso, que ele não te exige que tu dê algo, né, que tu dê algo, você recebe, nós te damos alguma coisa, você nos dá algo em troca. Então, eu, como evangelizador também, muitos anos, muitas vezes eu encontrei pessoas no ônibus com as suas gravatinhas, com as suas bíblias na mão, e que me falaram, puxa vida, ó, eu era pequeno, ia lá no Dias da Cruz, puxa, que casa legal, que as pessoas, elas entendem a nossa proposta, né, a proposta de evangelizar e o espiritismo na prática, né, Luiz? Então, nós tivemos uma edição em que o Marcelo Nis, que é um cineasta, ele tinha feito um filme chamado Anjo. É um filme lindíssimo. O filme que retrata a morte de uma criança e tinha sido porque ele tinha passado por isso. E embora ele não, no filme não tivesse direcionado a ele, ele filmou, né? E assim, chegou aqui, né, no campo do grito espírita e estava em conflito porque o espiritismo, havia um conflito de ideias, a federação, não sei muito bem assim como o centro que ele estava envolvido queria os direitos desse filme e tal. E ele depois, quando se envolveu, né, com o evento, ele se motivou a passar esse filme para a internet. Ele disse, não, vou passar aqui esse filme então, e todo mundo logo vai ver e eu vou tirar esse peso. E ele disse que depois, porque o filme, depois a gente passou na instituição, todo mundo aplaudiu de pé, é um filme lindíssimo. O Anjo está lá no YouTube, quem não assistiu, vale a pena. Quem perdeu um ente querido, porque é muito elucidativo, mostra muita coisa valiosa para a pessoa que está com a dor, né, da perda do ente querido. E ele hoje nos diz assim, rapaz, a melhor coisa que eu fiz, como foi tão legal eu compartilhar isso. Aí estava com aquela ideia de repente, de fazer um negócio, né? Que era o direito dele, ele usou a inteligência, escreveu, fez o filme com a habilidade que ele tem, e se tornou um amigo maravilhoso, e passou por essa experiência tão rica, né? De poder, depois, teve algumas pessoas que tinham passado por essa perda de um filho, né? E a gente levou o filme lá na pessoa, né? Porque ele nos autorizou e a gente produziu alguns DVDs, né? Com esse filme, e aí a gente foi presentear as pessoas que estavam passando por essa dor, e como foi tão valioso, tão importante tudo isso. E isso, graças, veja, à coragem dele de, em nome do bem, né, abrir mão para que o bem pudesse alcançar mais pessoas. Eu coloquei um link aqui e eu vou colocar mais um link que é para o pessoal acessar o YouTube, que inclusive está acontecendo uma live agora neste momento, né? Jornada do Herói e o Caminho da Individuação, Dia dos Preceitos de Jesus, está acontecendo lá O agora. Gleison Lima é um psicólogo, amigo nosso. Ele já atendeu lá na instituição, né? Gratuitamente as pessoas. Depois foi fazer um mestrado e não pôde vir, mas é um amigo querido, é um palestrante maravilhoso. Vale a pena depois a turma ir lá no canal do Centro Espírita Unidos na Fé no YouTube, que vai ficar lá e assistir, né? Que depois eu vou também ver, que é muito bom ouvir. É que o Marcel novamente, né, deixando que ele traz a arte, a cultura, música, literatura,
a interatividade das pessoas, né, as caravanas, coisa mais linda, né? As pessoas chegando, fazendo as suas preces antes de entrar nos ônibus, o pessoal saindo daquelas motinhas pequenininhas, né? Que eu achei tão fofo, né? Que na hora do intervalo do almoço, né? Aí aquele monte de motinho, as pessoas, as senhorinhas com as motinhas, todo mundo, né? Indo para o seu almoço, para suas casas, para depois voltar. Luiz, por acaso, alguma vez na tua vida você precisou usar touca? Não. Aqui, olha, eu tô suando, né? Tô suando. Aqui tá quente, muito quente. Aqui o Mas nosso sabe, frio, olha, quando tá fazendo frio no inverno aqui, 18 graus. uau! Hoje nós acordamos em Porto Alegre com 2 graus, uma sensação de zero, né? No noticiário mostrou até no interior alguns lagos assim que chegou a congelar. Eu vi aqui no Sim, noticiário hoje. mas sabe que o pessoal do restante, nós tivemos, né, felizmente, graças ao espetáculo do Divaldo, nós tivemos a oportunidade de ir para todas as regiões do país. E muitas pessoas têm uma ideia de que o nosso estado e a nossa capital é gelado o tempo todo, é a Groenlândia, né? Mas, na verdade, quem mora em Porto Alegre, Luiz, ele está apto a se adaptar em qualquer clima do Do mundo, porque mundo. aqui a nossa cidade é absurda porque é um calor, é um verão de 40 graus e sensação sufocante, daqui a pouco vem aquelas chuvas absurdas, aqueles ventos absurdos, depois vem o gelo, então eu posso garantir que muitos diziam, mas olha lá Campo do Brito, né, interior de Sergipe, lá vai ser quente, lá vocês vão passar mal. Eu disse que nada, nossa senhora, o calor aqui de Porto Alegre é Quando é sufocante. calor mesmo. Né? Uma coisa E interessante que a gente utiliza aqui no nosso evento são as temáticas de estudos. A gente se reúne para escolher os temas, né, de cada edição e é dentro daqueles conflitos que a gente vai recebendo dos atendimentos fraternos, da atividade que temos no atendimento fraterno. Aí a gente vai fazendo uma leitura, né, de qual é essa problemática, o que é que mais esse público está precisando, de que proposta é. Então, a gente atribui dessa forma as temáticas de estudos. E aí a gente já teve uma receita de vida. Essa foi a primeira edição, era o livro, né? Era um dos livros do Richard Simonetti. Depois, a depressão nos dias atuais, a dimensão da vida em família, aí a saúde da alma, a vida, viva a vida, né? Que foi a nossa última edição. E tudo isso, né, dentro desse contexto, né, de que a gente está tendo um público aí que está necessitando, como nós mesmos a gente vai aprendendo, né, a sublime arte do bem viver também foi um dos temas. A gente teve aqui o Rossando Cligem, o Sérgio Lopes, o Décio Iandoli, o Cosme Massi, né? Uma turma maravilhosa. E na nossa próxima edição a gente vai ter Tereza Casmamini, que é do Rio de Janeiro, André Trigueiro, Jorge Elarrá, de Rondônia, Simão Pedro, de Minas Gerais, a Companhia de Teatro Integrarte, do Paraná, na música Sintonia, do Distrito Federal, o Ítalo Lima, aqui de Sergipe, na dança Tcherena Brasil, Ito Albuquerque no cinema, lá do Distrito Federal, e vamos fazer aqui artes plásticas e fotografia. Essa é a nossa atividade na Semana da Arte, né, que a gente vai levar para os colégios. Vamos aí, e é esse o nosso primeiro plano, e aí é onde é que vai entrar a prefeitura, o prefeito, né, para nos apoiar, para a gente montar um barracão e aí levar os colégios para lá, para a gente dar curso de fotografia, de artes plásticas, de poesia, isso vai ser uma farra, né?
é impressionante. Não. No documentário, né, o documentário que até foi uma pena que você deu um depoimento, mas o Cleiton Freitas deu um probleminha no, no arquivo dele e ele não conseguiu colocar, né, a sua fala. Mas você viu que lá no documentário do Campo do Brito Espírita, alguns alunos deram alguns depoimentos e que coisa fantástica, né? Os jovens ali falando daquela forma e expondo a leitura, né, que eles tiveram de tudo que eles conviveram junto com essa arte, né? E é isso que é uma coisa fantástica, né? Nesse Campo do Brito Espírita que a gente precisa aí divulgar para o mundo realmente, porque é algo que vale a pena. Eu coloquei ali o nome, né? Vocês procurem no YouTube, né? Centro Espírita Unidos na Fé, e aí vocês vão assistir esse documentário, né? Que o Luiz falou, que conta toda a história, toda a trajetória, né? Desse evento, e tem imagens emocionantes, lindas, né? Das edições anteriores e especialmente da última, né? Mas nós participamos, nós aparecemos ali, o pessoal do semeador no final da apresentação, né? Então assistam, porque nós falando para vocês não dá dimensão, mas dá uma espiada lá no YouTube, assistam um documentário, vocês vão ver que trabalho lindo, né? Que trabalho que a cidade abraçou, né? Começando pelo vereador, e pelos trabalhadores e pela comunidade e pelo movimento espírita em geral, né? Porque foi formada uma rede, né? Tão linda, né, Luiz? Que até o pessoal vai das rádios, né? Quais são as rádios e TVs espíritas que sempre acompanham vocês? São tantas que Aí sim. nós temos a rádio de Alagoas, e aí ela manda o link aí para o Brasil inteiro. Né? Nós temos uma aqui que também é associada à Rádio Brasil, que vai também para o Brasil inteiro, além da rede Amigo Espírita, que transmite ao vivo, né? Via internet, pela TV Amigo Espírita. Então é uma coisa fantástica. E está lá tudo na playlist do nosso canal. Vai estar tem até uma visita virtual à instituição. A pessoa pode entrar na instituição, né, mostrando um pouquinho. As pinturas já foram alteradas, não são mais aquelas, porque a gente sempre atualiza. Né? Você já tem umas fotos lá que você tirou, já foi em Sim. 3D, né? Nós colocamos agora, atualizamos as imagens na frente, dentro da instituição, em 3D, que é uma coisa fantástica. Você tira uma foto e parece que você está dentro da imagem. Então, tem como ver tudo isso aí. Verdade. Inclusive, eu estou vendo agora o playlist, né? Mas Centro Espírita Unidos na Fé no YouTube, tem um playlist só sobre o campo do Brito Espírita. Isso. Meu querido amigo, nós temos apenas 7 minutos, o tempo voa, mas além da sua atividade aí na nossa amada Campo do Brito, nosso amado Centro Espírita, você também é palestrante, você as suas, claro, antes do mundo dar essa paradinha, você faz palestras assim pelo estado e por outros estados também, sempre que possível? Isso. Nós ficamos coordenador de uma aliança regional, que é a Aliança Regional Espírita 3, que envolve parte do nosso estado, né? São 19 cidades envolvidas, e aí a gente coordena, né, pela federação todas as atividades. E aí a gente tem esses compromissos fixos de palestras quase em todas essas instituições, nessas cidades, né, todos os meses, e a gente tem um contato com essas pessoas, né, que são nossos amigos, que são nossos parceiros, que nos auxiliam também na realização de todos esses projetos,
e a gente vai lá realizar. Quando a gente traz, nós trouxemos recentemente Nazareno Feitosa para uma comemoração de um aniversário de um centro espírita em Aracaju, e aí levamos ele para outras cidades também. Ele falou em Campo do Brito, falou em Ribeirópolis, né, falou em Itabaiana. Então a gente leva, né, esse palestrante e faz esse city tour, e está todo mundo envolvido, aí vem as caravanas de uma instituição para outra e a gente se confraterniza, é uma coisa assim bem importante, bem legal. Vai falar em confraternização, se no evento em geral já há confraternização das pessoas que assistem, entre os artistas e as pessoas que assistem, entre os trabalhadores, nossa, a confraternização naquela fazenda, que maravilha! Acordar para tomar um café da manhã com o Ítalo, com o Moacir Camargo, com o Edgar, e com o Edmundo, e com vocês em geral, né, que são uns queridos que acabamos conhecendo, felizmente, né? Então, olha, era de olhar aquela mesa, aquela confraternização, enfim, é indescritível, assim, a gente não faltam palavras. E nos anos que não tem Campo do Brito, como é que vocês celebram o Dia do Espírita? Aí nós fazemos um seminário na nossa instituição, né? Aí a gente faz uma coisa mais voltada ali apenas no centro, né? Não, embora que tudo que a gente vai fazer, a gente convida os amigos, porque a gente divulga bastante a doutrina espírita, e aí é impressionante como a gente é convidado para ir nos colégios, para falar sobre esse pensamento espírita, nos eventos, em tudo. Então, o espiritismo aqui na cidade, ele é respeitado, ele é visto, é ouvido, porque também a gente procura ter essa serenidade, esse companheirismo com todas as crenças, com todos os pensamentos religiosos, entendendo que cada um precisa estar no seu núcleo e todos nós trabalhando pelo bem, para o bem da nossa comunidade, sem críticas, sem ofensas e apenas fazendo aquilo que, ora, Jesus nos pede, né? Que a gente possa colocar o amor em primeiro lugar. Então, eu acho que esse evento ele aconteceu, né? Assim, se firmou agora, de fato, realmente por conta de que existe muito amor de parte a parte. Aí a gente convida os parentes, os aderentes, os amigos, porque esse evento não pode ser apontado como nosso, né, como um evento que nós realizamos. Não, nós somos o coordenador, né? Nós estamos ali coordenando os núcleos, mas a realização é de muita gente, porque a gente não teria condição de realizá-lo sozinho, e aí todas essas pessoas, cada um contribui com um pouquinho e tudo dá certo, e a pessoa vai, olha, eu conheço, né, alguém. A minha irmã, ela é gerente do banco. Aí pede aos amigos, aos clientes, né, que ela tem contato para auxiliar o evento. Aí, de repente, numa edição, chegou um rapaz com um carro cheio de produtos de limpeza para serem utilizados no evento. Ah, não, é uma doação, porque aí era um cliente lá do banco e ela pediu, e aí a coisa acontece dessa forma. E por conta de que cada um vai fazendo um pouquinho, aí é possível as coisas acontecerem. Meu querido amigo, te agradeço. Um abraço na esposa, um abraço na família, um abraço no Chico, um abraço em todos os irmãos aí que nós tivemos oportunidade de conviver fraternalmente. Eu saí daí realizado e com a sensação de que eu dei muito pouco em relação ao que eu muito recebi aí de experiência de vida e do que eu recebi de vibrações do bem. Então, um grande abraço para você. Houve uma coisa nesse ano que você veio, porque os voos eles estavam muito complicados, e aí, principalmente para o nosso estado, porque uma companhia faliu e aí deixou de ter alguns voos, a gente estava com muita dificuldade por conta disso.
aí vocês vieram em cima demais, porque a nossa ideia era poder vocês ficarem aqui durante mais tempo para a gente fazer essa interação. Mas a gente está muito agradecido, foi muito lindo o que vocês fizeram. Vocês estão de parabéns, o trabalho de vocês é uma coisa linda, né? Vocês são muito competentes e a gente está muito feliz por ter estreitado essa relação e ter construído uma amizade por uma causa tão valiosa. Foi pouco tempo, mas o suficiente, meu irmão e meus irmãos responsáveis pelo trabalho, para isso ficar aqui no nosso coração, na nossa mente, na nossa vibração, para sempre, né? Para sempre. Uma boa noite, um grande abraço aos amigos que estiveram aqui conosco, e vão lá, confiram lá a página do YouTube do campo do Centro Espírita Unidos na Fé, e também o Facebook, ok? Grande abraço, Luiz. Obrigado. Valeu, meu querido. Muita paz. Valeu. Tchau. Tchau.